Gedel não é mais ministro. O político baiano cai 7 dias depois de uma crise que começou com obra de luxo em Salvador. Crime de Caixa 2, pacote anticorrupção, fica para a semana que vem e deputados seguem articulando a anistia. Ocupação da UNB, nova reitora toma posse com promessa de diálogo. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Olha, Gedel Vieira Lima não é mais ministro da Secretaria de Governo. Ele entregou a carta de demissão ao presidente Michel Temer agora há pouco. A crise envolvendo o político baiano começou há exatamente uma semana. Um pedido de demissão de outro ministro, Marcelo Calero, da Cultura. Gedel teria pressionado o Calero a liberar uma obra de luxo em área tombada em Salvador. A gente começa o Band Cidade de hoje direto com a Renata Dourado, já está com muitas informações aqui. Muito boa tarde, Renata. E é o 6º ministro a deixar o cargo, né? Já tem muita repercussão por aí, né? Pois é, Rodrigo Orengo, muito boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Já o 6º ministro ao deixar o cargo. Pequeno tempo aí, né, que o Michel Temer está no governo, mas a gente já percebe muitas confusões. E aquela máxima, né, Rodrigo, de que política é como nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, daqui a poucos segundos você já olha, já está completamente diferente. Foi exatamente isso que aconteceu, especificamente nessa situação do ex-ministro aí, Gedel Vieira Lima. Você lembra que no começo da semana o próprio presidente Michel Temer, em reunião com governadores, disse que Gedel iria continuar na articulação política. O presidente da Câmara também chegou a dizer que eram águas passadas. Enfim, quando a situação parecia que estava contornada, equilibrada, aí veio, portanto, essa outra bomba. Ontem veio à tona aí o depoimento que o ex-ministro da Cultura deu, falando sobre várias coisas. Então, a gente pode dizer, Rodrigo, que esse seria um dos momentos mais graves aí do presidente Michel Temer. Por quê? Porque o próprio ministro da Cultura envolveu o presidente Michel Temer, né, nessa situação aí. Então, como você bem disse, tudo começou com aquela história de que Gedel comprou um apartamento no empreendimento de luxo em Salvador e teria pedido para o ministro da Cultura, pressionado, na verdade, para o ministro da Cultura para que o IPHAN liberasse a obra. É uma obra que faz parte de uma área tombada, patrimônio histórico de Salvador. Então, começou essa pressão. E aí, qual a novidade que temos aí desse caso? Que o próprio ministro da Cultura disse que também o presidente Michel Temer o chamou no gabinete para tentar resolver essa situação. E aí envolveu também a advogada-geral da União. O ex-ministro da Cultura diz que gravou aí algumas conversas que teve com o próprio ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, com o Gedel, que agora, digamos assim, já é carta fora do baralho, né? Mas também com o próprio presidente da República, Michel Temer. Então, uma situação bastante complicada. E o fato, Rodrigo, é que as pessoas, a sociedade, os brasileiros não toleram mais esse tipo de atitude, né? Pessoas, ministros que ocupam cargos, usarem esse cargo em bel proveito, ao próprio proveito. Então, foi exatamente isso que Gedel teria feito. Então, no decorrer da manhã, houve aí essa situação de que ele iria pedir a demissão. Às 11 horas da manhã veio a público a carta dele, uma carta endereçada ao presidente da República, Michel Temer, onde ele fala: meu amigo fraterno Michel Temer. Fala também da situação de dor que está no limite, segundo ele, chegou no limite da dor dele, disse que toda a família dele está sofrendo diante dessas especulações aí da imprensa, volumaram as críticas sobre mim. Aí agradeceu ao presidente Michel Temer, agradeceu ao Congresso Nacional, ele que é o principal articulador, foi o principal articulador do governo, então uma figura muito importante do governo Michel Temer, que está conseguindo aprovar medidas muito importantes para o governo no Congresso Nacional, e o próprio Gedel fez parte dessa articulação, ajudou muito nessa articulação aí. E como nós estávamos falando, ontem veio a público toda essa situação, esse depoimento do ministro envolvendo o presidente da República, o porta-voz também veio a público falar. Vamos ver uma reportagem especificamente sobre essa situação, Rodrigo. O depoimento à Polícia Federal foi prestado na última quarta-feira. Marcelo Calero disse que na quinta-feira, dia 17, foi convocado pelo presidente Michel Temer a comparecer no Palácio do Planalto e que nesta reunião o presidente disse que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete. Segundo Calero, o presidente pediu que construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à AGU, porque Grace Mendonça tinha uma solução.
Em outro trecho do depoimento, Calero afirma que no final da conversa, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. O ex-ministro falou ainda que ficou decepcionado pelo fato do presidente tê-lo enquadrado e que então a sua única saída foi apresentar o pedido de demissão. O porta-voz do Planalto afirmou que Temer defendeu uma saída técnica ao pedir que o caso fosse levado à AGU. O presidente da República buscou arbitrar conflitos entre os ministros e órgãos da cultura, sugerindo a avaliação jurídica da Advocacia Geral da União. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. Assim procedeu em relação ao ex-ministro da Cultura, que corretamente relatou estes fatos em entrevistas concedidas. É a mais pura verdade que o presidente Michel Temer tentou demover o ex-ministro de seu pedido de demissão e elogiou o seu trabalho à frente da pasta. Quinto, o ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação, agora, de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Especialmente, surpreendem o presidente da República boatos de que o ex-ministro teria solicitado uma segunda audiência na quinta-feira, dia 17, somente com o intuito de gravar clandestinamente conversa com o presidente da República para posterior divulgação. Em nota, a ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União, disse que jamais recebeu orientações para direcionamento nas manifestações da AGU e que tampouco aceitaria qualquer tipo de interferência na atuação, independente e técnica do corpo jurídico da instituição. Por envolver autoridades com foro privilegiado, o depoimento do ex-ministro foi encaminhado pela Polícia Federal ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República. Você sabe melhor do que eu que todas as pessoas com prerrogativa de foro cujo tribunal competente seja o Supremo Tribunal Federal, a condução dessa investigação se dá através do Ministério Público Federal e mais especificamente do Procurador-Geral da República. Eu não vou dizer o que eu vou fazer no futuro, né? Vamos aguardar para ver quais são os atos que daqui para frente ocorrerão. No Congresso Nacional, governo e oposição reagiram à nova denúncia. A situação é muito grave, nós vamos tomar medidas aqui no Senado Federal, medidas jurídicas, e vamos entrar também com o pedido do impeachment de Michel Temer. É mentira. Você veja, senão ele já teria declarado isso das diversas entrevistas que concedeu. Por que não falou antes? Trata-se da reação raivosa de uma pessoa magoada e é nesse sentido que nós temos que considerar esse fato. Então você vê, uma situação bastante delicada. Você viu aí, Rodrigo Orengo, que o porta-voz chegou a dizer que o Calero teria pedido uma audiência com o presidente Michel Temer no intuito de gravar essa conversa. O próprio Calero divulgou uma nota agora há pouco dizendo o seguinte, que a respeito dessas informações, ele diz que isso não aconteceu, ou seja, que não pediu essa audiência com o intuito de gravar e se defende também, diz que durante toda a trajetória na carreira diplomática e política nunca agiu de má fé ou de maneira ardilosa. E no episódio de agora, que se torna público, segundo ele, cumpriu a obrigação de cidadão brasileiro que não compactua com o ilícito e que age respeitando e valorizando as instituições. Então a gente percebe aí que tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, né, Rodrigo? É verdade, é uma crise que parece não acabar agora, Renata. Agora, esse cargo ele é importante porque ele comanda votações no Congresso. A gente sabe que a prioridade do governo Temer, neste momento, é votar matérias econômicas para retomar o crescimento, para justamente abater lá a crise que existe. E, diante disso, sem um comandante dessa área, como é que vão ser as próximas votações no Legislativo? Pois é, inclusive já existem calendários, né? A gente sabe que o foco do governo principal agora, nesse momento, é finalizar a aprovação daquela PEC que limita os gastos públicos, que já tem, inclusive, esse calendário. Então, a ideia é votar no primeiro turno no dia 29, semana que vem, e no segundo turno no
dia 13 de dezembro, finalizando essa etapa no dia 15 de dezembro. Apesar dessa baixa bastante considerável, como você bem disse aí, o presidente Michel Temer tem esse papel aí muito importante de negociar, o próprio Gedel fazia essa articulação, mas a gente percebe, pelo menos no primeiro momento, como a gente disse, política tudo pode mudar como nuvens, mas a gente percebe no primeiro momento que a base fiel ao governo Michel Temer realmente permanece fiel. Hoje mesmo, membros do tucanato do PSDB já vieram a público declarar o apoio ao próprio presidente Michel Temer, ao próprio ex-ministro também que saiu. Então, no primeiro momento, Rodrigo, a gente percebe que as coisas vão continuar da forma que estavam andando, até porque Michel Temer conseguiu construir essa base sólida, congruente, coerente, tem aí o apoio do presidente do Senado, tem o apoio do presidente da Câmara também. Então, no primeiro momento, é claro que é uma baixa muito importante, como nós falamos, mas no primeiro momento as coisas vão continuar como já estavam programadas. Vamos verificar, a grande pergunta é quem ele vai colocar nesse importante papel de articulador, né? Essa é o grande questionamento. Claro que aí durante o final de semana as negociações, enfim, as articulações vão continuar, mas no primeiro momento, Rodrigo, a gente diria que as coisas vão permanecer em ordem, pelo menos para o governo, lá no Congresso Nacional, embora a gente vê aí a oposição dizendo, né, que pode ser que entre com pedido de impeachment. Claro, a oposição está fazendo o papel dela, mas a oposição nesse momento é muito pequena, né? Não tem ainda esse poder de articulação como um todo. Agora é esperar, de fato, para ver as cenas do próximo capítulo, Rodrigo. Obrigado, Renata. A gente continua acompanhando e teremos cenas aí dos próximos capítulos. Por enquanto, aliados do governo estão dando apoio, como o PSDB, que há pouco, através do presidente, por meio também de aliados, reiterou apoio ao presidente Michel Temer. Agora, eu falar de Black Friday, finalmente chegou o dia anual de super descontos. As lojas abriram mais cedo e os consumidores não perderam tempo. Espera-se um aumento de 30% nas vendas em relação ao ano passado. As lojas nem tinham aberto ainda e Tiago já checava os preços com um caderninho na mão. O consumidor está em busca do melhor desconto para levar uma televisão nesta Black Friday. Eu saio com a minha TV, se Deus quiser, até o final da manhãzinha eu tô saindo com essa TV. Eliana quer aproveitar a promoção para passar o Natal de sapato novo. Aproveitar o Black Friday, porque as coisas estão difíceis. Tem que aproveitar e as lojas estão colaborando. Célia madrugou nesta sexta-feira. Já é a segunda loja por onde passa. Foi divulgado, né, que ia ter essa mega promoção, né? Então eu vim para conferir e ver se realmente eu vou sair satisfeita. O termo Black Friday ou Sexta-feira Negra em português já foi associado a uma crise financeira que atingiu os Estados Unidos há 2 séculos. Mas o comércio deu a volta por cima e fez da crise uma oportunidade para atrair consumidores com preços mais baixos e vender mais. No Brasil, Black Friday começou há 6 anos totalmente online. Hoje em dia, já tem atraído várias lojas tradicionais. O detalhe é que as pessoas têm se mostrado bastante desconfiadas com as promoções. Querem ver se realmente os preços estão valendo a pena. Esta especialista diz que o consumidor tem mesmo que ficar de olho nos preços e no próprio bolso. É necessário que ele pesquise para saber se efetivamente aquele produto está com desconto. Ele precisa ter cuidado também para não gastar por impulso, fazer o orçamento, saber se efetivamente necessita do produto e se está dentro das suas condições financeiras, para depois não ter que ficar com superendividamento. Olha, um alerta. O GDF começou a instalar placas que informam sobre a contaminação da água em um trecho do Lago Paranoá. Mesmo com a proibição, tem gente que ainda se arrisca. Veja só. A placa informa: área imprópria para banho e pesca. Desde quarta-feira, o governo começou a instalação dos avisos na orla do Lago Paranoá, nas proximidades da QL8 do Lago Sul. O local foi interditado depois da denúncia de contaminação da água. Mesmo assim, há quem continue a praticar atividades no lago. Vou continuar pescando porque eu pesco aqui desde 1963. Quando eu cheguei aqui, o lago estava enchendo. Essa manhã ainda era possível observar algumas manchas verdes em determinados pontos do lago. No último dia 16, centenas de peixes foram encontrados mortos no trecho que fica entre a Ponte das Garças e a Onestino Guimarães.
A Agência Reguladora de Águas do DF e o Instituto Brasília Ambiental confirmaram a presença de cianobactérias nesta parte do lago. Quem vive da pesca, como o seu Osmar, diz que já está sendo prejudicado. Vai ser meio difícil, né? Aí nós temos que correr outro meio de ganhar dinheiro, porque o peixe daqui não vende mais. Mesmo que pegue, que já tem peixe, mas ninguém quer comprar. Amostras da água foram enviadas para Goiânia para análise. Os laudos devem ficar prontos só em dezembro. E a DAS informou que espera o laudo do laboratório para determinar a causa da contaminação, mas adiantou que vai ser necessária uma investigação mais ampla. A agência disse ainda que não será utilizado qualquer produto químico no lago, já que a contaminação foi estabilizada. E a seguir, cerimônia de posse, nova reitora da UNB diz que vai usar o diálogo para resolver o impasse da ocupação que já dura um mês. O Banho de Cidade volta já.